Olá pessoal, professor Ricardo aqui mais uma vez. E o tema da nossa conversa hoje é o lockdown na cidade de Rondonópolis. Muitas pessoas estão preocupadas, muitas pessoas estão irritadas, estão revoltadas com essa situação. Com razão, é compreensível, né? É uma medida drástica, uma medida extrema. E eu queria comentar um pouco sobre essa questão. Bom, o lockdown, vocês devem ter percebido que ele se resume ao fechamento quase que completo das atividades de uma cidade. É um fechamento, lockdown, é para fechar. A ideia é fechar tudo, claro que menos os chamados serviços essenciais. Aí começa um grande problema nesse decreto municipal, porque eu não sei vocês, mas eu não consigo enxergar atividades dentro de igrejas como essenciais. A atividade religiosa em si, a fé, o exercício de fé das pessoas, isso é outra história, isso é importante para cada uma delas. Mas a aglomeração dentro do mesmo local, essa, na minha opinião, não se justifica. Então, para mim, esse é um erro crasso desse edital da prefeitura. Igrejas deviam estar fechadas também, assim como academias, assim como mercados, assim como bares, restaurantes, costureiras, mecânicas, enfim. Agora, outra questão que está pegando muito é a questão da lei seca, né? A proibição dos comércios venderem bebidas alcoólicas durante esse período. Acredito eu que tentando evitar que as pessoas se reúnam em festinhas, em reuniõezinhas, em churrasquinhos, em baladinhas, enfim, para consumir bebida alcoólica e ao mesmo tempo, né, enfim, tá aglomerado. Acredito eu que seja essa a intenção. Se vai funcionar, não sei, não sabemos, né? Mas eu entendo que seja mais ou menos por aí. Agora, o que nós temos que refletir sobre esse lockdown? Primeiro, é preciso lembrar algo muito importante. Nós estamos há mais de 90 dias que as autoridades em saúde no Brasil vêm alertando as pessoas e dizendo que o melhor caminho para conter a disseminação da doença era o isolamento social. O melhor caminho, não é o único, não é 100% eficaz, mas é o que dava para fazer naquele momento. E no começo as pessoas até começaram a seguir, as aulas foram interrompidas, o comércio fechou, só o essencial realmente ficou funcionando, e as pessoas dentro de casa. Mas foi só o presidente da República ir para um pronunciamento oficial, falar que era gripezinha, falar que era resfriadinho, falar que ele, como tinha sido atleta, não ia se contaminar. Não ia ter maiores consequências, né? Podia se contaminar, mas teria efeitos de um resfriadinho só. Falar que as aulas... Ele próprio disse, não sou eu que estou inventando, é só pegar o pronunciamento dele. Oficial, né? Não foi nem por Twitter, por Facebook, não. Foi um pronunciamento em cadeia de rádio e televisão, nacional. Foi falar que as aulas tinham que voltar, falar que o comércio tinha que voltar, veio falar que vai morrer alguns, mas tudo bem. A partir daí, muitas pessoas na nossa cidade começaram a repetir esse discurso. Que tinha que enfrentar, que tinha que ir pra rua mesmo, tinha que trabalhar, que tinha que enfrentar como homem. E aí nós chegamos hoje a praticamente 1.000 casos confirmados da Covid-19 em Rondonópolis. 27 pessoas já morreram. Muitas pessoas ainda continuam negando, muitas pessoas continuam repetindo o discurso de que não se morre mais de outra coisa, ficam inventando dados. Gente, isso é teoria da conspiração, isso é balela. Então quer dizer que o mundo inteiro, todos os países do planeta estão nessa conspiração para enganar a gente? Países que adotaram esse tipo de política tiveram que correr e voltar atrás e caprichar no isolamento social. Foi o caso da Itália, por exemplo. O caso dos Estados Unidos, por exemplo, que hoje são os maiores atingidos. O Brasil é o segundo país com mais casos no mundo. Os Estados Unidos ainda é o primeiro.
Pois bem, se lá atrás, há 90 dias, as autoridades tivessem vigiado os comerciantes, os empresários, os grandes principalmente, não ficassem pressionando o poder público para reabrir o comércio. E se a própria população não ficasse insistindo em sair quando não precisava sair, os números que a gente teria hoje, 90 dias depois, seriam outros. Seriam números mais controlados. Mas hoje, o que a gente observa na cidade de Rondonópolis? O que é que parou realmente? As aulas. As aulas pararam. Universidades, cursinhos, escolas, creches, né? Essas atividades pararam. Agora, os mercados estão cheios. Se não completamente lotados, nós tivemos momentos de mercados lotados. Muitos comércios, a maioria, vamos ser honestos e lembrar, a maioria dos comerciantes está tendo cuidado de colocar uma proteção ali na entrada, de colocar o álcool em gel, de manter alguma distância. Mas tem muita gente desrespeitando. Tem muito comerciante que atende o público com a máscara debaixo do nariz ou com a máscara no pescoço. Assim como muito cliente também está indo para a rua, muita gente, muito cidadão está indo para a rua também com a máscara utilizada de forma indevida, né? Ou seja, nós não respeitamos o isolamento social, o empresariado ficou pressionando para a reabertura do mercado, do comércio, as autoridades desapareceram, a gente não ouviu falar, por exemplo, de vereadores durante esse período, pouquíssimos citados e nenhuma ação efetiva por parte dos vereadores de Rondonópolis. A prefeitura fica perdida em medidas que ora tenta controlar, depois tenta afrouxar. Primeiro começou com mais rigor, depois sofreu pressões e teve que voltar atrás. Hoje está aí. Tirando esse lockdown, até o momento desse lockdown, a única coisa que estava parada era a aula. Você vai ao centro da cidade ou você passa pelas ruas dos bairros e você vê movimento como se fosse um dia normal. Gente na rua conversando, gente nos bares, gente nas calçadas, as pistas de caminhada cheias de gente. Que é saudável por um lado, mas não é saudável se você se contaminar nessa passagem por outras pessoas. Academias funcionando, igrejas cheias de gente. Como é que vai controlar uma epidemia assim? E hoje são praticamente 1.000 casos, praticamente 1.949 para ser exato, números oficiais, fora a subnotificação. Vamos pegar números oficiais, 949. Então como é que você vai controlar uma pandemia se nenhuma das partes envolvidas cumpriu o papel que deveria cumprir? As autoridades afrouxaram quando não podiam afrouxar. Ou desapareceram simplesmente. Completamente negligentes. O empresariado fica pressionando para que o mercado volte, independentemente das vítimas. Como a gente vem criticando. O CNPJ volta a trabalhar, põe o CPF para trabalhar para ele, se morre um CPF, o que acontece? Substitui por outro CPF que está desempregado. Simples assim. E por parte da população há alguns que não podem ficar em casa porque realmente tem que garantir dia a dia o seu sustento, e aí é compreensível, mas tem muita gente que bateu o pé nesse tempo todinho, que não ficou em isolamento social em momento algum, e alguns, inclusive, já foram vítimas, já se tornaram vítimas da Covid-19. Então o lockdown é uma medida desconfortável para a população, não tenha dúvida. E quanto mais periférica, quanto mais pobre, mais difícil é ficar em casa o tempo todo. Porque menos recursos aquela família tem ali. Não tenha dúvida disso. Agora, por outro lado, o governo federal também não tem feito a parte dele. O auxílio emergencial, quer dizer, que já era emergencial, muita gente que precisa não recebeu. Muita gente que não precisa recebeu. Então, foi muito mal resolvida essa questão do auxílio emergencial, o que possibilitaria as pessoas ficarem em casa, boa parte delas ficarem em casa, né? Então isso é algo que nós temos que cobrar e continuar cobrando do governo Bolsonaro, do governo federal. O lockdown é uma medida amarga, é uma medida
ruim do ponto de vista do nosso conforto diário, mas nesse momento, o que se pode fazer? Sair todo mundo da rua para contaminar todo mundo? Hoje já são 1.000 praticamente contaminados e 27 mortos. E os leitos estão praticamente lotados, tanto particulares como públicos. Praticamente lotados. E aí? Se todo mundo sai para a rua de uma vez e passa a ignorar, para onde vão esses números? E não se esqueça que Rondonópolis é uma cidade polo, quer dizer, pessoas que vêm de outros municípios vêm para os hospitais daqui, de municípios menores, né? Que não tem UTI, que não tem a mesma estrutura. Então, eu queria deixar esse recado. Nós estamos, então, no meio de um lockdown, com lei seca e tudo. Mas boa parte dessa medida drástica é porque todas as partes envolvidas não fizeram o que tinham que ter feito desde o início dessa pandemia. E eu espero que você que ainda fica negando, por ignorância, procure observar as pessoas que também negavam e hoje estão a 7 palmos abaixo da terra. Ou pior, tiveram que enterrar pai, mãe, filho, sabendo que foi a sua ignorância que facilitou a contaminação daquelas pessoas. Então, minha gente, eu vou repetir. Agora mais que nunca, fique em casa. Se você tiver que sair, tome todas as precauções necessárias. Cuide das pessoas que dependem de você, cuide dos seus. Seja solidário à medida do possível, tá difícil para todo mundo, mas quanto mais próximo da periferia, mais difícil. E cobre das autoridades políticas que elas façam a sua parte. A maioria do povo, da população, está fazendo a sua parte. Mas a maioria dos governantes não está. E da classe empresarial também não está. Então fica aqui a minha dica. Grande abraço a todos e a todas. Cuidem-se. Até a próxima.